Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas, continuando com as videoaulas do 7º ano, chegamos no nosso 13º capítulo, capítulo número 13, capítulo sobre as entradas, capítulo sobre os bandeirantes, capítulo sobre as monções. Nós estamos falando então da expansão das fronteiras, da expansão do território brasileiro, da expansão que vai fazer com que o território brasileiro tenha o tamanho que tem hoje. Então, a aula de hoje é importante para você em casa compreender como nós conseguimos chegar num território desse tamanho, um território do tamanho de um continente praticamente. Então, houve uma expansão, houve um processo de expansão e nessa aula aqui o que nós vamos compreender é justamente esse processo de expansão do nosso território. Vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, nós vimos aqui que o primeiro sistema de colonização foi o sistema das capitanias hereditárias. Formamos aqui 15 capitanias hereditárias aqui no lado no qual os portugueses tinham direito. Nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas e a partir do Tratado de Tordesilhas está determinado que deste lado aqui é Portugal, deste lado aqui é a Espanha. Então nós temos um limite e esse limite aqui vai ser dividido, esse território, em 15 capitanias hereditárias. Cada uma dessas faixas de terra foi doada para uma das famílias mais ricas, mais importantes de Portugal, que deveria desenvolver uma colônia nessas capitanias hereditárias. Depois nós vimos aqui que essas capitanias hereditárias, elas foram, a partir do momento que elas foram estabelecidas, nós tivemos ali expedições. Antes nós tivemos expedições guarda-costas para a guarda-costa brasileira, espantar os piratas, espantar ali os invasores estrangeiros, e agora nós temos expedições de povoamento, expedições de colonização, expedições no qual nós vamos aqui fundar cidades e a partir do momento que nós estamos fundando cidades, nós estamos explorando o território, nós estamos aqui entrando para o interior do território pouco a pouco. Nós vimos aqui que o Brasil teve um primeiro momento no qual nós temos uma economia aqui que é extrativista, uma economia no qual o pau-brasil ele é o nosso maior produto. Esse período aqui econômico nós temos aqui a mão de obra escrava, mas escrava indígena, e depois nós vimos aqui que o Brasil entra num segundo período no qual, a partir da fundação das colônias, a partir do momento que essas colônias começam a dar certo, principalmente a colônia de Pernambuco e a colônia de São Vicente, que são as primeiras a conseguirem dar certo, nós temos aqui um novo momento econômico brasileiro, no qual nós vamos ter a lavoura, principalmente a lavoura de cana-de-açúcar. Nós temos esse segundo momento econômico brasileiro, que é o momento do açúcar, o ciclo do açúcar. E no ciclo do açúcar é introduzido no Brasil, chega ao Brasil a mão de obra escrava, mas agora negra, mão de obra escrava africana. E a partir desse momento aqui que nós estudamos nas últimas aulas, nós vimos aqui que o açúcar começa a decair, o preço dele vai caindo, e o Brasil procura então um novo produto e vamos entrar no novo ciclo econômico. É nesse momento aqui que nós estamos. Algumas características desses dois ciclos aqui vão permanecer, outras características vão mudar, e nós vamos estudar essa mudança, esse processo, nesta aula e na próxima aula. Começando então, nós temos aqui nesse período, vamos lembrar uma importante informação que é justamente que Portugal tinha o seu conjunto de colônias, tinha o seu conjunto de territórios, mas também a Espanha tinha o seu conjunto de territórios. Então Portugal não só estava competindo com a Espanha, mas Portugal também estava competindo com a França, com a Inglaterra, com a Holanda e com os outros países da Europa para conseguir povoar e conseguir as rotas comerciais tanto da América como da África e da Ásia. Então, nós temos uma concorrência ali entre as potências europeias em relação a isso. O problema é que nós vimos que nós temos ali o rei de Portugal morrendo sem herdeiros e, a partir disso, nós temos a união entre Portugal e Espanha. Essa união entre Portugal e Espanha nós chamamos de União Ibérica, o domínio espanhol sobre os territórios portugueses. Agora, tudo é de um dono só, agora tudo é de uma única pessoa. Então, nós temos aqui o rei Felipe II, também conhecido como o rei do mundo, também o mais modesto do mundo. O Felipe II, então, ele vai ter o domínio de todas as colônias de Portugal e de todas as colônias da Espanha. Diz ele que ele é o primeiro monarca de toda a história da humanidade, que ele tem um reino no qual o sol nunca dorme, porque toda vez que o sol pode caminhar, mas ele sempre vai tocar num terreno espanhol, ele sempre vai tocar num território espanhol. O que nós vimos então é que essa União Ibérica ela tem consequências, e consequências sérias para nós aqui do Brasil. Então vejamos aqui,
As consequências para o Brasil são que a União Ibérica quebra os acordos, quebra a possibilidade de comércio dos holandeses, que não vão ficar nada satisfeitos com isso. Eles investiram uma boa grana aqui no Brasil, então, para essa insatisfação toda, eles não vão para o bar tomar uma cerveja, eles vão aqui para o Brasil e eles invadem aqui o Brasil, eles invadem o Nordeste brasileiro, principalmente, pegando ali a região de Pernambuco até Maranhão, pequena região, uma pequena invasão. A partir disso, nós temos aqui, então, o Brasil sendo invadido pelos holandeses. Nós temos aqui o Brasil tendo uma ligação com todo o território espanhol. O Tratado de Tordesilhas agora não está mais valendo, não tem separação entre colônia portuguesa e colônia espanhola, tudo é do mesmo dono. Então você pode passar o Tratado de Tordesilhas à vontade. Nós temos aqui a formação de rotas comerciais entre as colônias espanholas e portuguesas. Nós temos aqui a comunicação entre as colônias que não existia antes. E nós temos aqui o povoamento, a colonização, além do Tratado de Tordesilhas. A partir disso é que nós vamos ter aqui, então, Portugal se libertando, Portugal se tornando independente, e a partir da chamada restauração portuguesa, o que nós vamos ter aqui, então, é Portugal tentando reestabelecer o controle que ela tinha sobre as colônias. Brasil é a colônia mais importante, Brasil é a colônia que mais dá dinheiro, Brasil é a colônia que dá mais lucro. Então, ele vai restabelecer os controles sobre a colônia, mas principalmente sobre o Brasil. Então, nós temos, a partir da restauração, a partir da separação da União Ibérica, o que nós vamos ter aqui, então, é um processo no qual a colônia portuguesa vai tentar controlar cada vez mais a colônia Brasil, até que o Brasil vai ter uma série de revoltas e, finalmente, a independência. O que nós temos aqui, então, é um contexto histórico. Quando a União Ibérica ela se desfaz, o que vai acontecer, então, é um Portugal em crise. O Portugal se torna independente, mas Portugal está quebrado financeiramente, em crise, e Portugal não está tentando restabelecer o controle que ele tinha sobre o Império. Então, o que nós vamos ter aqui? Primeiro, eles vão ter que expulsar os holandeses. Nós vimos isso, eles fazem um processo, umas guerras junto com os ingleses, com a ajuda dos ingleses ali, eles vão expulsar os holandeses. Depois, os holandeses saem daqui, eles vão para as Antilhas, sacaneiam a gente, eles vão lá, pegam toda a tecnologia que nós tínhamos, todo o conhecimento que nós tínhamos na produção de açúcar, vão nas Antilhas e produzem açúcar eles. Eles passam a concorrer com a gente e o preço do açúcar vai lá embaixo. E acaba ferrando com o mercado brasileiro, acaba ali detonando com a economia brasileira, que é o principal produto vai lá para baixo. Então, agora, o que nós temos é um principal produto, que ainda é muito lucrativo, mas cada vez dando menos lucro. E a economia brasileira, que era dependente dele, cada vez mais em crise. E nós temos aqui a Inglaterra propondo um tratado para Portugal, que vai ser muito vantajoso para a Inglaterra. Então, a Inglaterra vai ali fazer o tratado de pães e vinhos, mas o tratado de pães e vinhos vai dar vantagens econômicas para a Inglaterra e em Portugal vai se tornar cada vez mais endividado com a Inglaterra. Ou seja, Portugal estava no desespero. Portugal estava no desespero para conseguir uma fonte de renda nova, uma fonte de renda que desse tão lucro quanto a açúcar no seu auge, né? Não agora que está dando queda, que está dando prejuízo. Então vejamos, o que Portugal vai fazer então? Portugal vai investir na descoberta, vai investir na exploração. Portugal acredita que nós temos aqui no território brasileiro ouro e prata, mas que ainda não foram descobertas, então ele vai incentivar a exploração do território, ele vai incentivar que o território seja desbravado cada vez mais, que as pessoas se aventurem no interior do território. O que nós temos aqui então é o Brasil, ele quer descobrir um novo produto e a partir do momento que o Brasil quer produzir esse novo, quer descobrir esse novo produto aqui, o Brasil vai indo cada vez mais para o interior. As colônias dos portugueses vão indo cada vez mais para o interior. Isso já acontecia na União Ibérica? Sim. O Tratado de Tordesilhas já tinha sido passado? Já. Mas agora vai ser acelerado, cada vez mais acelerado. Então, algumas características vão permanecer. A economia brasileira ainda é rural. Nós temos aqui o açúcar como o nosso principal produto ainda.
Nós temos aqui a utilização de mão de obra como a nossa principal base e nós continuamos com latifúndio como nossa principal característica. Nós temos latifúndio, grandes propriedades de terra, esses latifúndios utilizam mão de obra escrava, principalmente mão de obra escrava negra, mão de obra de africanos, e nós temos aqui o açúcar como a principal monocultura que nós produzimos. Isso permanece, isso é igual às aulas anteriores que nós vimos. O que acontece aqui é que o açúcar vai caindo ali o seu preço e nós temos aqui os outros produtos que eram secundários, que não tinham tanta importância, que só nós produzimos aqui para consumir nas colônias, eles passam a ganhar um pouco mais de importância, tentando ali dar conta da queda do açúcar. Então, o gado, o tabaco, o algodão, eles passam a ser mais produzidos e eles passam a ser mais vendidos no Brasil. Então, de um lado, a economia está se diversificando, ela está se tornando mais plural, ela está se tornando mais diferente, nós estamos produzindo produtos diferentes. De outro lado, nós temos nosso principal produto indo para baixo. Aí, o que nós temos aqui? Nós temos o açúcar. O açúcar ele vai entrar em decadência, não por uma questão de falta de demanda. A Europa vai precisar cada vez mais de açúcar, os Estados Unidos estão comprando açúcar de nós, o mundo inteiro está comprando açúcar de nós, mas o açúcar vai sofrer, então, como eu falei para vocês, a concorrência das Antilhas primeiro, depois dos outros países, aqui do Caribe, das outras ilhas do Caribe, de outros lugares do mundo que vão passar a produzir cana-de-açúcar. O Brasil continua produzindo, continua sendo o maior produtor de cana-de-açúcar? Sim. A cana-de-açúcar continua como um dos nossos mais importantes produtos? Sim. Mas a cana-de-açúcar não dá mais tão lucro. Então, o Brasil precisa de um outro produto. Portugal, a nossa metrópole, o pessoal que manda aqui também precisa de um novo produto. Isso daqui é colônia de exploração, gente. Se é colônia de exploração, tem que dar lucro, tem que enriquecer a metrópole. Nós temos a função de enriquecer Portugal. Não é Portugal que tem que investir dinheiro aqui, é nós que temos que enriquecer eles. Então, precisa de algo novo. O que nós temos aqui, então, é o Tratado de Tordesilhas e a separação que foi feita no governo, ela vai ter que agora ser reorganizada, porque o governo português quer que as pessoas, então, elas vão para o interior do território e a partir do momento que você está indo para o interior do território, você conseguir conquistar novas terras, mas você conseguir descobrir principalmente ouro, prata e pedras preciosas. Nós já tínhamos aqui entradas, nós já tínhamos aqui bandeirantes indo para o interior do território para ir caçar indígenas e para tentar mapear e para tentar descobrir o território. Agora vai ser ainda mais acelerado, vai ser um processo ainda mais acelerado. Então nós temos aqui esse Tratado de Tordesilhas que nós tínhamos aqui como barreira, agora não vai existir mais. Na prática, ele não vai existir mais. No papel, ele existe. No papel, tudo que está para cá é da Espanha. Tudo que está para cá é de Portugal. Mas na prática, isso daqui não existe mais. Na prática, nós temos aqui os portugueses avançando para aquelas que seriam as terras dos espanhóis. Agora chegamos então às bandeiras e às entradas. Bandeiras, entradas, monções, são todos nomes aqui, são todos nomes que nós precisamos saber porque são importantes para a nossa história, são importantes principalmente aqui para a nossa região de Sorocaba, para a nossa região ali de Porto Feliz e para as cidades mais importantes aqui que nós vamos ter, tanto no estado de São Paulo, como no Mato Grosso, como no todo o interior do Brasil. Sorocaba e Porto Feliz, por exemplo, elas vão surgir, elas vão ser criadas a partir de bandeirantes, a partir das necessidades dessas entradas e dessas bandeiras que vão indo para o interior do território. São 2 pontos comerciais, são 2 pontos de paradas para descanso e para reabastecimento. Então, Sorocaba e tanto quanto Porto Feliz eram pontos de descanso, de reabastecimento desse pessoal que está saindo da cidade de São Paulo e indo para o interior do Brasil, indo se aventurar, indo desbravar, indo descobrir o interior brasileiro. O que nós vamos ter aqui, então, são as motivações. Para que esses caras faziam isso? Afinal de contas, você vai entrar no meio da mata com um monte de índio querendo te matar. Esse negócio não é fácil, é extremamente perigoso e poderia acontecer qualquer coisa com você. Você poderia cair de uma cachoeira, você poderia levar uma flecha de índio, você poderia ser mordido por uma cobra, você poderia pegar uma doença que você nunca ouviu falar, poderia acontecer um monte de coisa com você. Então, para que você ia fazer isso? A maior parte das vezes era por uma questão de pobreza.
monção, a entrada, as bandeiras, elas eram oportunidades da pessoa conseguir uma vida melhor, oportunidades da pessoa conseguir uma riqueza, um dinheirinho que seja. Então, a maior parte dos bandeirantes, eles eram pobres. A maior parte aqui, então, está em busca de metais preciosos. Está em busca de ouro, está em busca de prata, está em busca de diamantes, está em busca de pedras preciosas. Nós temos aqui a necessidade de mão de obra, então essas entradas, essas bandeiras, muitas vezes tinham o objetivo de ir caçar indígenas para fazer deles escravos. Nós tínhamos aqui os mapeamentos das terras e nós tínhamos aqui alguns mitos, algumas mitologias que rondavam a parte aqui, principalmente por causa da conquista dos espanhóis, dos incas e dos astecas, e nós temos ali a lenda do Eldorado, nós temos a lenda aqui que em algum lugar do território nós temos aqui uma cidade de ouro. A lenda do Eldorado. E essa cidade de ouro, quando for descoberta, essa cidade desaparecida de ouro, ela vai enriquecer a pessoa e ela vai ter ali acesso a poderes mágicos e vai tornar tudo ouro e tudo vai ser ouro, 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 ouro. Bom, você vai ter diversos mitos do Eldorado, isso daqui é uma das maneiras de contar ele. O Eldorado, então, ele vai ser baseado nas descobertas que os espanhóis fizeram numa quantidade absurda de ouro e prata, tanto dos incas como dos astecas, mas os portugueses acreditavam que eles também iam ter uma cidade de ouro aqui. Por que não? Por que não no interior do Amazonas? Então nós tivemos ali centenas, milhares de pessoas que foram para o interior do Pantanal, interior do Amazonas, procurando essa cidade do ouro e acabaram morrendo no meio do caminho. Acontece. Agora, nessas entradas aqui, qual que é a diferença entre uma bandeira e uma entrada? Uma bandeira, geralmente, ela é uma aventura, ela é algo que é feito por uma pessoa particular. Então, nós temos ali um conjunto de comerciantes, nós temos ali um conjunto de pessoas que vão se juntar e vão ali fazer essa bandeira, que vão ser ali centenas, às vezes milhares de pessoas, um exército que vai em direção ao interior e tentando ali descobrir, tentando ali caçar indígenas, tentando fazer o que for necessário. A entrada, ela é uma bandeira oficial, ou seja, ela tem o patrocínio da coroa, ela é convocada pela coroa, ele é algo oficial que é feito pela coroa. Então, a bandeira, ela pode ou não ser, pode ser ou não oficial. A entrada sempre é oficial. A entrada sempre é convocada pelo rei, a entrada é sempre patrocinada pelo rei, a entrada é sempre bancada pelo rei. Bandeira, ela pode ser algo particular. Ela pode ser algo feito por um comerciante, ela pode ser algo feito pela igreja, ela pode ser algo feito por alguma pessoa que tem o interesse de desbravar e ir para o interior do Brasil. Mas a entrada sempre é feita pela coroa. Esteja claro essa diferença entre as duas. Então vejamos aqui. O que vai acontecer? Então, as entradas, elas tinham vários objetivos que eram determinados pela coroa. E as bandeiras, elas tinham um objetivo de lucro. Então, muitas das bandeiras, o que acontecia é que eles iam atacar, por exemplo, missões jesuítas, eles iam atacar terras espanholas, eles iam fazer coisas para dar lucro, mesmo que isso não seja muito legal, isso não seja muito dentro das regras. Mas eles sempre vão procurar lucros. Então, quando nós temos ali a presença dos holandeses, a invasão holandesa, quando nós temos a União Ibérica, o que vai acontecer é que essas bandeiras vão cada vez mais para o centro do interior do Brasil, vão mais para o interior do Brasil, cada vez mais procurando oportunidade de lucro. Enquanto que essas entradas elas vão ficar ali nos interesses específicos que a coroa tem de punir indígenas, de caçar negros, de fazer algo necessário para a coroa naquele momento. O que nós vamos ter aqui, então? Os tipos mais comuns de bandeiras. A bandeira de prospecção, que é a bandeira de procura de metais preciosos, principalmente ouro e prata. Nós temos aqui as bandeiras de caça ao índio. Nós temos aqui o chamado sertanismo de contrato. A maior parte das entradas é um sertanismo de contrato. Nós temos aqui as bandeiras de mapeamento e exploração. Quais são as diferenças? Todas essas são bandeiras. As bandeiras podem fazer mais de uma dessa função? Sim, tranquilo. Agora, a função principal de uma bandeira geralmente era já declarada de início. Se acontecesse um ou outro desses fatores no meio do caminho, está valendo, não tem problema nenhum. O que era a característica de uma bandeira? A bandeira é uma tradição da pessoa na frente daquela caravana,
daquela fila enorme de pessoas lá, nós temos ali uma pessoa com uma bandeira na frente ali carregando. O que era aquilo? Dentro da linguagem, dentro da cultura dos povos indígenas, aquela bandeira significava um ato de guerra, que aquelas pessoas estavam ali caminhando para a guerra. Então, se você não quisesse o conflito com aquelas pessoas, era para você abrir o caminho, sair de perto. Essa era a ideia. No geral, os bandeirantes eles pegavam todos os indígenas que apareciam na frente deles. Então, eles estavam em guerra com todo mundo. Mas para os indígenas era, se você não quer lutar comigo, então sai que eu vou enfrentar meu inimigo ali. As mais importantes entradas vão ser, então, as mais importantes bandeiras, então, vão ser essas daqui. Perceba aqui que estamos aqui em azul, nós temos aqui o sertanismo de contrato e as bandeiras, as entradas, quer dizer. Em verde, nós temos aqui as expedições de mineração. E em vermelho, nós temos aqui as expedições de caça ao índio, de tentativa de escravização dos indígenas aqui. Então, nós vemos aqui que das mais importantes e das mais famosas dessas expedições aqui, no sertanismo de contrato e as entradas, elas vão ficar mais no Nordeste e mais para o litoral. As de mineração, elas vão para o interior brasileiro, mais para o centro-interior brasileiro, enquanto que as de caça indígena vão sair aqui da região de São Paulo e vão aqui para o sul do Brasil e para o limite aqui do que seria entre o Brasil e Paraguai, entre o Brasil aqui e a Argentina. O que nós vamos ter aqui é uma bandeira que vai indo de caça indígena, que vai chegar, inclusive, vai pegar aqui o Amazonas e vai chegar aqui na ilha de Tapajós, no Maranhão. O que nós vamos ter aqui, então, são entradas e bandeiras diversas. Mas eu falei para vocês também que existiam as monções. As monções são o quê? Entradas e bandeiras. Qual que é a diferença, então? As monções são bandeiras e entradas fluviais, que elas vão pelos rios, elas seguem o curso do rio, seja navegando pelo rio ou indo pela margem do rio. Mas as monções sempre vão utilizar o rio como meio de transporte. E a partir do momento que as monções utilizam o rio como meio de transporte, elas também vão estabelecer o rio como um meio de transporte comercial. Elas vão estabelecer, na maior parte das vezes, rotas comerciais. Então, nós temos aqui essas monções como função de exploração, de mapeamento, mas principalmente como função de abastecimento. Abastecimento de pontos que vão ser necessários, por exemplo, para as bandeiras e para as entradas continuarem, para elas perseguirem os seus objetivos, sejam elas caça aos indígenas, sejam elas mineração. Então, nós temos aqui o Mato Grosso, o Grão-Pará e o Maranhão como sendo três áreas que essas monções, elas não só estabeleceram o abastecimento dessas regiões, mas elas vão pouco a pouco estabelecendo portos, vão pouco a pouco estabelecendo cidades, que vão ali sendo as principais cidades, os principais portos fluviais brasileiros, que vão permitir a formação de rotas comerciais para o interior do Brasil. Essas monções, então, elas vão ser realizadas, sobretudo, para abastecimento. E a partir do momento que se descobre o ouro e prata, a partir do momento que nós entramos no novo ciclo econômico brasileiro, que vai ser o ciclo do ouro, essas monções elas vão ser direcionadas para o abastecimento das regiões mineradoras, dessas regiões que vão descobrir ouro, que vão descobrir pratas, que vão descobrir diamante no território brasileiro. Essas bandeiras, então, como elas vão sair da região de São Paulo, ou nessa época aqui, como se dizia, São Paulo de Piratininga, e elas vão para o rumo ao interior, o bandeirante ele vai se tornar o símbolo, então, de São Paulo. São Paulo tem como símbolo esses bandeirantes que poderiam ter como função a captura dos indígenas, a escravização dos indígenas, a punição de indígenas que atacassem, que se revoltassem contra o domínio dos homens brancos. Mas esses bandeirantes, eles são sinônimo de São Paulo. Então, para nós aqui de São Paulo, é ainda mais importante entender essas pessoas, porque eles são aquilo que nos diz os nossos governantes, que nos diz a nossa elite, que eles são aquilo que há de melhor em São Paulo, esse aventureiro, esse desbravador, esse cara que vai para o interior do Brasil, que se aventura, que vai ali conquistar a riqueza com suas próprias mãos. Esse é o Bandeirantes. Esse bandeirante que é um soldado, muitas vezes, que é usado para reprimir as revoltas indígenas, é usado para reprimir os quilombos, é usado para os inimigos da coroa contra os inimigos dos colonos.
mas ele é o bandeirante, ele é o aventureiro, ele é o guerreiro. Esse bandeirante, ele vai descobrir eventualmente ouro e prata na região onde hoje é Minas Gerais. E nessa região de Minas Gerais, ele vai acabar depois sendo expulso de lá. Nós vamos ver isso no próximo capítulo, fique tranquilo. E a partir do momento que ele é expulso da região de Minas Gerais, ele vai para as outras regiões do país e ele vai ser o grande responsável pela expansão do território nacional. A expansão do território nacional, ela é feita a partir daqui, a partir de São Paulo. E ela vai passar pela região de Sorocaba, ela vai passar por Porto Feliz, ela vai passar justamente aqui, pela região onde nós estamos morando agora. O que nós temos aqui, então, é esses tipos de entradas, esses tipos de bandeiras. Chegamos aqui a um dos tipos, sertanismo de contrato. O sertanismo de contrato era exatamente isso. Quando se estabelecia um contrato e a partir desse contrato nós construíamos uma tropa, essa tropa de soldados, ela ia com um objetivo. Esse objetivo, ele poderia ser você chegar até um ponto geográfico, se achava ali que poderia ter uma montanha, que poderia ter ouro e prata, mas, em geral, o objetivo do sertanismo de contrato era justamente a punição de indígenas, a punição de negros. O sertanista de contrato, então, ele é um soldado punitivo, ele é um soldado que vai punir negros que estão se revoltando, que vai punir indígenas que estão se revoltando. Então, de um lado, o Bandeirantes é esse herói desbravador, esse herói guerreiro. De outro, ele é o sertanista de contrato. Ele é o cara que vai ali reprimir as revoltas indígenas e as revoltas do quilombo. Como nós vimos ali, nós temos ali Domingos do Jorge Velho, que vai ser contratado, é um bandeirante, é um sertanista de contrato, que vai ser ali contratado para ir para a região de Pernambuco e a partir do momento que ele vai para a região de Pernambuco, ele junta uma tropa ali de milhares de homens, alguns falam em 6.000 homens, e vai ali atacar e destruir o quilombo do Palmares, estabelecendo ali uma verdadeira guerra ali na região e um conflito ali que vai pegar milhares de pessoas, vai pegar a região inteira de Alagoas e Pernambuco hoje. Ao mesmo tempo, o Bandeirantes ele também vai para o interior do Brasil e ele vai descobrindo ainda mais aquilo que nós chamamos de drogas do sertão. Essas plantas medicinais que eles vão ali pegar como um dos principais produtos brasileiros que vai ser exportado para a Europa, vai interessar cada vez mais a Europa. Então, a ocupação da região norte, ela vai começar a ocorrer cada vez mais. Então, nós vamos ter expedições que vão sair daqui e vão lá para o norte brasileiro, vão ali para Amazonas, vão ali para toda a região do Rio Amazonas e toda a região do Pantanal, justamente tentando descobrir essas drogas do sertão, justamente tentando descobrir essas drogas medicinais, essas plantas medicinais que os índios conheciam tão bem e utilizavam tão bem contra as doenças que eles tinham. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma dessas expedições aqui fundando Belém em 1616. 1616 eles fundam um forte que vai dar origem à cidade de Belém hoje. E a partir disso nós temos aqui a expulsão dos franceses do Maranhão e o domínio, a garantia do domínio dos portugueses e espanhóis naquela região. Tudo isso a partir dessas entradas, tudo isso a partir do pessoal que sai daqui. O cara sai daqui, vai lá para a região do Maranhão, constrói um forte, expulsa os franceses, expulsa ali os holandeses, expulsa ali todo mundo que está ali na região, garante ali o controle dos portugueses, todo mundo que está saindo daqui. O que nós temos aqui, então, é um cara que vai sair aqui da região, ele vai utilizar os rios, ele vai utilizar ali a mata, ele vai utilizar ali as rotas que os índios já utilizavam para chegar na região onde hoje é o Maranhão e fundar a cidade de Belém aqui. Ele está saindo aqui da cidade de São Paulo, indo para praticamente todo o interior brasileiro, seguindo a maior parte dos nossos mais importantes rios e chegando à cidade onde hoje é a cidade de Belém e fundando a cidade de Belém ali. Não é só, então, para a região de São Paulo, mas é para o Brasil como um todo que os bandeirantes vão ser importantes. Nós temos aqui uma figura como Raposo Tavares, que vai ser um dos mais importantes bandeirantes, vai ser o bandeirante que vai fazer aquele longo trajeto que vai chegar até o norte, por exemplo.
E nós temos aqui, passando aqui pela região de Sorocaba, indo por todo o interior de São Paulo, justamente a rodovia Raposo Tavares, que é uma das mais importantes rodovias de todo o interior paulista. Justamente porque este cara aqui foi o grande desbravador do interior brasileiro. Vai ser ele um cara que vai ser o grande descobridor do território brasileiro, mas também ele é um dos maiores caçadores de indígenas, ele é um dos maiores escravizadores de indígenas da história brasileira. Então, ao mesmo tempo, nós temos aqui Domingos do Jorge Velho, que vai ser um dos caras que vai ser um dos maiores responsáveis, então, tanto pelas entradas, pela punição de negros, pela punição de indígenas, mas ele vai fazer várias das bandeiras que vão ser caçadoras ali de indígenas. Ele vai ser um dos mais famosos comandantes militares brasileiros que nós vamos ter na época dele. A questão é que, ao longo do tempo, por uma necessidade de construção de heróis brasileiros, o Bandeirantes foi construído como esse cara, ele é garboso, ele é bem vestido, ele é o desbravador, ele é o herói. Essa figura aqui que nós temos aqui, o jaleco, o gibão, com a sua arma aqui, muito bem equipado, muito bem vestido, muito bem na estica. Só que essa pessoa, em geral, ele era mestiço, pobre, pouco equipado e com roupas esfarrapadas. Então, essa figura que foi construída principalmente pelo Império Brasileiro e pela República Brasileira e pela ditadura militar, inclusive, para falar que nós temos ali uma raça, nós temos sangue de herói na veia, principalmente nós aqui de São Paulo, nós temos sangue de aventureiro, desbravador aqui na veia. Isso daí foi uma construção histórica para dizer que essas pessoas aqui eram nobres, era a nossa versão de nobre, é a nossa versão de guerreiro, é os nossos ancestrais que estavam sendo colocados ali. Na verdade, essas pessoas ali eram pessoas que estavam querendo uma oportunidade na vida, uma oportunidade, algo melhor, uma oportunidade de enriquecer. Se a oportunidade de enriquecer tinha necessidade deles matarem alguns negros, alguns indígenas, nessa época, que seja. Era a coisa da vida para esses caras aqui. Eles estavam acostumados a ataque de indígenas, eles estavam acostumados com revolta de negros, então você entrar numa tropa e ir ali para mata, para você matar índios e negros, era mais uma coisa do cotidiano deles. Normal. Mas não havia nada de tão glamouroso como se montou dessas figuras aqui depois, principalmente pela República Brasileira e pela ditadura militar brasileira, que queria colocar essas pessoas como os grandes heróis da pátria, os grandes heróis de São Paulo, por exemplo. Esses heróis aqui de São Paulo, eles tinham como principais alvos os jesuítas, as missões dos jesuítas que nós estudamos. Então, os jesuítas que estavam nesse esforço de catequização, nesse esforço de conversão dos povos indígenas, eles tinham como principal inimigo o bandeirante. O bandeirante que ia justamente atrás dos jesuítas, atrás das missões dos jesuítas, no qual nós tínhamos aqui essa fortaleza no qual os jesuítas aqui abrigavam os indígenas e tentavam defender os indígenas para eles não serem escravizados, para eles não serem massacrados, para eles não morrerem das epidemias que os homens brancos traziam. Os indígenas muitas vezes iam se refugiar nas missões jesuíticas. O que acontecia era que isso daí se tornava um alvo dos bandeirantes, que iam aqui para as missões jesuíticas e tentavam ali atacar, destruir elas muitas vezes, botavam fogo em inúmeras missões jesuíticas pelo Brasil e, a partir disso, aprisionar os milhares de índios que estavam aqui sendo catequizados, sendo cristianizados pelos jesuítas. Agora, o sertão, tudo isso que nós estamos falando hoje, na realidade, é um processo enorme. É um processo que vai ser empurrado pelas entradas, é um processo que vai ser empurrado pelas bandeiras, mas é um processo que também vai ter uma quantidade enorme de problemas diplomáticos, de tratados diplomáticos. Isso é importante para a gente entender também a evolução e como o território brasileiro, como as fronteiras brasileiras se construíram da maneira como elas são hoje. Como o território brasileiro chegou a esse tamanho. Por que nós temos essa fronteira? Em parte por causa desses tratados que foram feitos. Esses tratados que foram consequências de todas as entradas, esses tratados que foram as consequências de todas as missões, esses tratados que foram consequência de todos os trabalhos de tanto jesuítas como bandeirantes. Então, a partir da União Ibérica, o que nós temos aqui? É Portugal e Espanha se separando. Nós temos aqui Portugal e Espanha que se separam. Eles são agora Portugal e Espanha, Reino da Espanha e Reino de Portugal. Mas
eles vão ter que redividir o território. E se nós vamos ter que redividir o território, nós vamos ter que dividir o território como era antes. Espera aí, mas era o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas com a União Ibérica, o pessoal já pulou a cerca, já está ali do outro lado, já tem um monte de gente, já tem um monte de português do outro lado. Então, o que a gente vai fazer agora? Tem que fazer agora, então, novos tratados. Vamos dar uma ideia de você. Vamos pegar os tratados principais e vamos ali, tratado por tratado, para você ter uma ideia do que aconteceu. Como é que é a evolução da coisa. Então, nós temos aqui, primeiro tratado, Tratado de Lisboa, 681. Esse Tratado de Lisboa, ele vai, então, devolver nós vamos devolver ali a colônia de Sacramento. Essa colônia de Sacramento é o Uruguai, hoje. Então, o território do Uruguai, em algum momento, pertenceu aos portugueses, fez parte do Brasil. Esse território de Sacramento, então, ela foi ocupada pelos espanhóis e agora essa terra está sendo devolvida para os portugueses. Então, era de Portugal, foi ocupada pelos espanhóis e agora está sendo devolvida para os portugueses. Então, o Uruguai é nosso. O Uruguai é parte do Brasil. Segundo tratado. Nós temos o segundo conjunto de tratados, que são chamados tratados de Utrecht. Esses tratados de Utrecht, então, ele vai, no primeiro tratado, estabelecer a fronteira norte do Brasil, a fronteira que nós temos lá no norte do Brasil, o rio Iapoque, que vai ser ali a fronteira norte brasileira. Nós vamos ter aqui um segundo tratado que vai tratar da evolução, de novo, das colônias de Sacramento para Portugal. Então, nós temos ali uma tentativa de invasão dos espanhóis e, de novo, nós temos ali a devolução das colônias de Sacramento para Portugal. Volta de novo. Calma aí que não acabou. Fica tranquilo aí, segura firme aí. Agora nós temos o Tratado de Madrid. Esse, o mais importante de alguns dos tratados para as fronteiras brasileiras. Esse tratado é importante. Esse tratado geralmente cai nas provas para vocês. Esse tratado é o que geralmente cai no vestibular. Então, esse tratado é o que você vai ter que prestar atenção. O que ele vai fazer? Esse Tratado de Madrid, ele vai oficialmente extinguir, ele vai oficialmente acabar com o Tratado de Tordesilhas. Então, aquela linha imaginária não existe mais. Ele vai consagrar, então, o princípio de que se eu estou ali, se eu tenho a posse da terra, se os portugueses já estão ocupando aquela terra, então, vai ser de Portugal, vai passar agora a ser de Portugal. Nós temos aqui o controle da bacia amazônica, o controle do Amazonas, então, passa a ser português oficialmente. Nós temos aqui os espanhóis tendo reconhecido como deles o Rio da Prata. Então, o Amazonas é nosso, o Rio da Prata é deles. E nós temos aqui Portugal devolvendo a colônia de Sacramento para os espanhóis. De novo. A partir disso, então, nós temos a fronteira brasileira, a maior parte das fronteiras brasileiras sendo definidas como hoje estão. Então, o sul do Brasil está definido a partir do Tratado de Madrid, como está hoje. O norte brasileiro está definido como o Tratado de Madrid estabelece e hoje estabelece. Só tem um acréscimo do Acre, mas tem pessoas que não acreditam que o Acre existe, então vamos deixar para lá. E nós temos aqui os outros tratados que vão tentar dar uma resolvida nisso. Tratado Del Pardo anula o Tratado de Madrid. Já estava tão bonitinho. Já estava ali a fronteira determinada do Brasil que é hoje. O que aconteceu? Os espanhóis não ficaram contentes. E o que aconteceu também? A colônia de Sacramento volta para Portugal. De novo. O que acontece, então? Nós temos aqui a região sul, a região do Rio Grande do Sul. Essa região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Uruguai, ela é uma região que vai ter uma presença intensa, uma presença maciça de jesuítas. E os jesuítas vão trabalhar nessa região e vão fazer muitas missões jesuíticas nessa região aqui. As mais importantes são as chamadas os 7 povos das missões, que são aqui essas 7 missões aqui mais importantes que vão ficar aqui bem no interior do Rio Grande do Sul hoje. O que nós temos aqui são 7 missões jesuíticas que vão ser feitas no território indígena dos povos guaranis. Então, nós temos aqui os jesuítas entrando em um acordo, conseguindo se estabelecer ali em uma região que é dominada pelos povos guaranis e, ao mesmo tempo, nós temos aqui os portugueses indo cada vez para o interior e tentando ali ocupar essa região. O que estabelece, então, um conflito entre os portugueses, os espanhóis e os guaranis e os jesuítas, que todo mundo quer ocupar essa região aqui. O que vai acontecer, então, é o que a gente chama de guerras guarani.
guaraníticas, guerras guaranis, melhor, guerras com os povos guaranis. Essas guerras com os povos guaranis, então, elas vão ser, de um lado, a resistência que os guaranis, e com a ajuda dos jesuítas, vão fazer contra os portugueses e espanhóis, mas principalmente contra os portugueses. Os portugueses, então, vão incentivar, vão fazer diversas entradas contra esses povos guaranis. Essas guerras vão se estender de 1754 a 1777. Logo depois do encerramento dessas guerras, logo depois que a coroa portuguesa joga a toalha e deixa os caras quietos lá, o que vai acontecer são a população dessa região, ela vai continuar essa guerra, ela vai continuar ali contratando exércitos mercenários, vai continuar formando exércitos próprios para tentar ali combater as populações guaranis. O que vai acontecer, na realidade, é um verdadeiro massacre, um verdadeiro genocídio da população guarani daquela região ali. Nós temos ali, então, uma das figuras que vai representar a resistência dos povos indígenas, que vai ser o cacique Cepé Tiraju. E Cepé Tiraju vai ficar famoso não só por ser o grande líder dos povos guaranis dessa região, mas também pelo grito de guerra dele, que vai ser essa terra tem dono, que ele gritava contra os portugueses que estavam ali tentando roubar as terras dos indígenas. Eles conseguiram resistir por décadas, mas no fim eles acabaram não conseguindo resistir. Pombal também, o primeiro-ministro de Portugal também, ele faz ali o favor de expulsar os jesuítas de todas as terras portuguesas, justamente porque os jesuítas estavam indo contra os interesses da coroa, então ele decide ali expulsar os jesuítas de todo o Império Português, e nós temos aqui, então, esta guerra com os guaranis sendo ali a fundação do território que hoje nós conhecemos como Rio Grande do Sul. Essa guerra ali vai ser uma das tradições, vai ser um dos momentos mais marcantes, então, daquela população, da formação daquela população que nós conhecemos hoje como a população do Rio Grande do Sul e a população de Santa Catarina. Essa daqui é um monumento, praticamente um único monumento, pelo menos o único monumento que eu conheço, que registra as guerras guaranis e registra ali o líder guarani aqui com sua frase, esta terra tem dono, com ali seu grito de guerra. Mas os tratados não acabaram ainda. Você achou que tinha acabado, mas não tinha acabado ainda não. Nós temos aqui o Tratado de Santo Ildefonso. Santo Ildefonso. Agora acertei. Santo Ildefonso, então, ele vai estabelecer o quê? O que ele vai mexer? Com os 7 povos das missões. Os 7 povos das missões, então, foram devolvidos para a Espanha em troca da ilha de Santa Catarina. Então, nós trocamos para os espanhóis tinham ocupado a ilha de Santa Catarina, nós trocamos a ilha de Santa Catarina por uma parte do Rio Grande do Sul. E o último tratado, o Tratado de Badajoz, e o Tratado de Badajoz, de 1801, agora, quase 200 anos depois do final da União Ibérica, quem sabe agora a gente resolve a pendenga, resolve toda a problemática do negócio. E ela confirma os limites do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, então, que tinha sido anulado, agora volta e tudo aquilo que tinha sido excluído do Tratado de Madrid, agora que está valendo. A exceção da ilha de Santa Catarina, que a ilha de Santa Catarina continua sendo nossa agora. Mas o Tratado de Madrid é o que está valendo. Diplomacia. Vai fazer o quê? O que acontece, na verdade, então? Nós vamos ter 2 momentos aqui. O primeiro momento no qual nós temos o Tratado de Tordesilhas, e a partir do Tratado de Tordesilhas aqui, com as entradas, com as monções, com os bandeirantes, nós temos esse Tratado de Tordesilhas aqui sendo empurrado cada vez mais para o interior. Esse interior aqui, a partir do momento que ele vai sendo empurrado, ele vai incluir para o Brasil aqui a região do Rio Grande do Sul, a região de Santa Catarina e a região do Uruguai aqui, que vai ser a região que eles vão se divertir ali, falando, não, é minha, não, é sua, não, agora é sua, não é minha. Bom, depois desse primeiro momento aqui, no qual o tratado vai sendo pouco a pouco sendo jogado, pouco a pouco sendo levado para lá, o que nós vamos ter aqui é o território original brasileiro e depois o território com as consequências de todas as entradas, de todas as bandeiras, de todas as monções, de todos os tratados que vão ser feitos como consequência desses tratados, o território brasileiro vai ficar assim. Praticamente o território que nós temos hoje, o que vai mudar? Vai mudar um pouquinho o desenho do Rio Grande do Sul, vai mudar um pouco
aqui o desenho do norte, no qual nós vamos acrescentar o Acre e nós vamos acrescentar uma região aqui, que vai ser a região de Roraima e Rondônia, que vai ser mexida. O resto do Brasil, a fronteira brasileira praticamente permanece a mesma desde o Tratado de 1801. Outra consequência que nós temos aqui é o abastecimento. Nós temos aqui formação de linhas comerciais, de rotas comerciais, que vão fazer a primeira ligação entre todo o território brasileiro. Esse abastecimento das cidades era feito pelas pessoas que nós chamávamos de tropeiros. Esses caras aqui que tinham essas tropas de mulas, essas tropas de muares, essas tropas de cavalo, que iam pelas rotas comerciais, elas iam pelas rotas que os bandeirantes iam atrás dos bandeirantes, iam abastecendo essas cidades, iam abastecendo esses povoados que os bandeirantes iam fundando para tentar ir para cada vez mais para o interior do território. Os tropeiros, por exemplo, são uma tradição que teve enorme impacto aqui na região de Sorocaba, na região de São Paulo. Os tropeiros, por exemplo, eles pegavam ali o gado, eles pegavam ali tudo aquilo que era produzido ali no Rio da Prata, no Rio Grande do Sul, toda a carne que era produzida ali, e eles iam trazendo aqui com burros, com cavalos, pelo interior do continente, passando aqui pela região de Porto Feliz, pela região de Sorocaba, até chegar em São Paulo. Então, a tropa de Moares aqui era uma tradição e ela era festejada aqui em toda a região. Existia a época do ano no qual você tinha a tropa de Moares e ela ia percorrendo todas as vias principais das cidades aqui da região, festejando ali os tropeiros e tudo mais, mas essa tradição acabou sendo perdida. Eu, que sou um pouquinho mais velho, lembro dessa tradição, vi alguns desses desfiles, mas agora vocês que são um pouquinho mais novos do que eu, já não viram nenhum desses desfiles e eu acho que vocês nem conhecem essas tropas de Moares, nem viram esses desfiles aqui pelas cidades, esses carros de bois que passaram pelas cidades, festejando nossa cultura, festejando a nossa origem. Outra coisa que nós vamos ter aqui são as tropas de boiadeiros, que são esses tropeiros que traziam todos os produtos. Os boiadeiros eram especializados no gado, que iam trazendo ali todo o gado ali, principalmente o gado do Rio Grande do Sul, o gado ali que vai vir da Argentina, eles vão trazer muito desse gado para a região de Minas Gerais para abastecer ali a região que vai ser a região mineradora, a região que vai produzir o ouro, a grande quantidade de ouro brasileiro, aquela região de Ouro Preto, aquela região que vai ter ali as minas de Minas Gerais. Vai então passar por São Paulo, toda essa tropa de boiadeiro e vai para a região de Minas Gerais, onde nós vamos estabelecer ali um dos maiores quantidades de gado brasileiro de toda a nossa história. Da mesma maneira, nós vamos ter ali os combeiros que vão fazer ali os transportes de escravos. Então, essas rotas que foram estabelecidas pelas entradas, pelas monções, pelos bandeirantes, elas vão ser utilizadas tanto por tropeiros, como boiadeiros, como traficantes de escravos, mas elas vão fazer a ligação de todo o território nacional. Então, o tropeiro bandeirantes ele não vai ter só a importância de fazer o desbravamento, de fazer o mapeamento do território. Ele vai ter a importância de ligar todo o território brasileiro e dar esse sentido de que essas colônias, que eram inicialmente 15 colônias de Portugal e depois eram dois grandes grupos de colônias separados, administrados separadamente, mas agora eles estão interligados, agora você tem um sentimento de uma única colônia. Vai ser esse sentimento de uma única colônia que vai ser a base do sentimento de Brasil, vai ser a base dessa escolha de ter um país chamado Brasil. Nós poderíamos ser diversos países. Nós poderíamos ser que nem a Europa, por exemplo, que cada país pequenininho aqui. Tivemos diversas chances disso acontecer ao longo da nossa história. Mas nós tivemos também diversas oportunidades como essa de integrar o Brasil e a partir do momento que nós estamos integrando o Brasil, a partir do momento no qual nós estamos fazendo essas diversas rotas comerciais que vão ligar todo o território brasileiro, que vão ligar, por exemplo, a Bacia do Amazonas, ao Tietê, por exemplo, que vão ligar, por exemplo, o Nordeste brasileiro ao Sul brasileiro, nós temos ali a integração nacional e o início da formação de um sentimento nacional, de um sentimento de que não mais você tinha 15 colônias, não mais você tinha ali diversos povoados independentes um do outro, sem conversando com o outro, mas povoados que estão interligados, povoados que estão em conjunto, povoados que dependem um do outro, colônias que dependem um do outro. A formação do território brasileiro, mas também a formação do país Brasil, que vai começar justamente aqui.
E esse sentimento vai ser a base da nossa independência, por exemplo. Quando nós fazemos nossa independência, vai ser justamente no nosso sentimento de que existe um Brasil e existe em Portugal. Nós somos brasileiros, então nós somos diferentes dos portugueses. E a partir disso nós temos que ser independentes dos portugueses. Isso daí vai ser o discurso que nós vamos fazer justamente na época da independência. Esse sentimento que vai ser forjado aqui. É esse sentimento que se origina aqui, a partir de entradas, a partir de bandeirantes, a partir de monções, a partir desse desbravamento, desse espírito de ir para o interior do país e esse espírito de interligar o país, de fazer com que todo mundo esteja unido e que todo mundo esteja interligado. Dessa aula aqui, então, nós ficamos por aqui. Se por acaso uma coisa não ficou muito clara, se por acaso eu me enrolei em alguma parte, não só no nome dos tratados, você, por favor, então, me mande um comentário, me mande um e-mail que eu respondo com o maior prazer. Ficamos por aqui, então até a nossa próxima aula, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!